Semana passada, então, irmãos, nós começamos aí uma sequência, né, sobre ética cristã, uma visão sobre a nossa vida, baseado num artigo, né, do reverendo Ricardo Gouveia, Ética e Cidadania, e no livro Ética Cristã, de Norman Geisler. Acho que é isso, tá bom? Até alguns irmãos me procuraram para adquirir o livro, até procuraram, foram atrás e tal. Se você tiver interesse, nós temos a primeira parte do livro, que é a parte teórica, não os estudos de caso, mas a parte teórica, nós inclusive disponibilizamos, acho que no grupo da liderança, no curso de liderança. Me auxiliei os irmãos. Acho que foi sim. É que foi tanto material que nós colocamos lá que vocês nem... Mas está lá. Depois eu vou disponibilizar também no grupo da igreja, porque quem quiser ter o texto, né, apesar que a gente não está, mas pelo menos se aprofundar um pouco mais. Tá joia? Então vamos lá. Nós vimos semana passada que a palavra do Senhor nos fala de ética. Né? A Bíblia inteira nos fala de ética. Nós usamos o Salmo 15 para definir isso. Hoje eu quero te dar mais um exemplo disso. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Dois textos. O primeiro aqui, em Gálatas, no capítulo 5, versos 16. Na verdade, todo o capítulo 5 ele vai tratar de várias posturas, né? Mas no verso 16 de Gálatas, capítulo 5, é dito assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não vos deixemos, pois, possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então veja, é lógico que nós sabemos que a salvação, irmãos, não é por obras. A Bíblia inteira fala que a salvação não é por obras, é graça de Deus, fruto da eleição de Deus, e que Ele nos alcança segundo a sua misericórdia, a sua graça irresistível. Porém, nós vemos que em alguns momentos Ele vai atrelar as nossas práticas de vida à situação da salvação. Observe aí o que diz o final do verso 21. O verso 21 ainda continua com a listinha lá, falando inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. O que está escrito aí, a última frase? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, a salvação é pela graça? Sim. Pela imutabilidade de Deus, nós cremos na chamada perseverança dos santos. Sim, que nós já fomos justificados dos nossos pecados, mas ainda estamos lutando com Ele. A obra de Cristo nos livra da condenação do pecado, mas o pecado ainda está em nós e luta. Nós lutamos contra ele.
Só que ele vai dizer que mesmo esses que aparentemente foram alcançados pela graça do Senhor, se eles vivem na prática do pecado, e aí ele coloca aqui uma listinha com uma série de situações que apontam, né, para posturas não só pessoais, mas até éticas, inclusive, né, dissensões, discórdias e tudo mais. A conclusão é: não herdarão o reino de Deus. Né? Para aqueles que não têm uma visão bíblica mais ampla, vai dizer: está vendo? Olha, para chegar no reino de Deus eu preciso simplesmente não pecar, como se fosse possível. Mas o que Paulo está enfatizando é que não vive na prática do pecado. Você faz morrer essas inclinações, esses desejos. Nós já falamos isso em algum momento aí atrás, que todos nós, infelizmente, nós temos no nosso HD, né, disponibilizado todas as práticas pecaminosas. Você não precisa aprender a pecar, já está na nossa essência. O que nós precisamos é justamente suprir, né, esses desejos, essas pulsões. E o texto diz que tais pulsões devem ser, então, o termo aqui usando, né, crucificando a carne, para que possamos glorificar a Deus através de uma postura de vida. Pois aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e receberam o Espírito Santo devem viver agora segundo o Espírito, e não mais segundo a inclinação da carne. Isso muda a prática de vida, isso muda atitudes no dia a dia, isso muda a minha visão ética das coisas. Né? Então, aquele que se diz cristão, alcançado pela graça, mas vive uma vida segundo a inclinação das obras da carne, na verdade ele não entendeu nada. E corre o risco realmente de não ser eleito o Senhor e não herdar o reino, porque está vivendo na prática do pecado. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, Efésios, também, o capítulo, não o capítulo 5, agora o capítulo 6, né, que fala da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aí ele traz uma ordem: revesti-vos, pois, ou revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está falando da questão da luta, da chamada batalha espiritual, e aí ele vai nos dar a solução para suportar e permanecer inabalável diante dessa luta aí, tá bom? Das ciladas de Satanás. Verso 13, ele diz: portanto, ou seja, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo, se revestir do Senhor e na força do seu poder, então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então veja, ele apresenta a solução para vencer as ciladas do diabo e nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, o revestir da armadura de Deus. E aí ele vai tratar da armadura de Deus, e você vai observar que ele não está tratando de questões espirituais, mas ele está tratando de coisas relacionadas também à perspectiva da ética, de virtudes, de princípios. É lógico que cada uma dessas virtudes apontam para verdades espirituais em Cristo Jesus, mas no dia a dia isso vai gerar mudança no seu agir. Veja aí a partir do verso 14. Qual que é a armadura de Deus, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? A verdade. O que é a verdade? Qual que é o antônimo de verdade? Mentira. Então, você quer se revestir de Deus? Não vive na mentira, mas vive na verdade. É óbvio que isso aponta para o fato de Cristo é a própria verdade, a palavra de Deus é a verdade. Você tem aqui uma bagagem imensa, mas o foco dele vai estar em práticas de virtudes.
que é questão ética. Você quer não cair na cilada de Satanás? Lá no seu trabalho, quando tiver uma situação que você vai ter que escolher entre falar a verdade e mentir, aí você já sabe o que você tem que fazer. Porque senão, você vai cair na cilada. Né? Acho que a Marta, que esses tempos atrás, conversando aqui com a mocidade, com os jovens, ela, não sei o que foi, falou, ela falou, minha mãe sempre dizia, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a escolher. Acho que o ditado é esse. Né? Porque é por aí. Você não quer cair na cilada do diabo, então você tem que estar dentro das posturas de práticas, de virtudes que glorificam a ética de Deus. Então a verdade é um dos pontos. Cingi-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça do quê? Da justiça. É engraçado, porque muitas vezes você ouve o neopentecostal falando que o poder, eu tenho que responder o nosso irmão Roberto aqui, mas pentecostal e neopentecostal diz assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Não é assim? Só que o padrão que as escrituras apontam é o seguinte, você quer ser um cara santo, de comunhão com Deus, a oração, você vai ver que faz parte disso, e quanto mais oração, obviamente, é melhor mesmo, mas não adianta nada você ficar orando, e na hora que você for viver a prática de vida, você não tem a verdade, você não tem a justiça, não tem a paz, ou seja, você não age de uma maneira virtuosa. Então é um todo, não é só um detalhe, é um todo. Então, revestir da armadura de Deus vai estar apontando para você se revestir de virtudes éticas. A verdade, a justiça, o que mais? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então veja, que é o anunciar, é o envolver com a obra da pregação do Evangelho, com o anunciar da salvação em Cristo Jesus. Veja, isso é virtude. Você quer permanecer firme contra a cilada do diabo? Se envolva com as coisas de Deus. Não tem outro caminho. Vê se está aqui, suba no monte e ore de madrugada até o gravetinho pegar fogo. Não tem isso. Fez apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também um capacete da salvação, a certeza da salvação em Cristo Jesus. E a espada do Espírito. E essa espada do Espírito, o que é? É a oração? O que é a espada do Espírito? É a palavra. Você vai vencer Satanás, é com a palavra. Como que Jesus venceu a tentação registrada lá em Mateus? Satanás vinha e fala assim, pula aí, pede para os seus anjos, usando a palavra. Jesus, mas a palavra diz, pede para a pedra virar pão. Não, só de pão que vive. Sempre com a palavra. A palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, que é a espada. Deus não te chamou para ser um caça-fantasma e sair aí orando, repreendendo, mijando no entorno da cidade, fazendo a unção do leão. Isso tudo é asneira, irmãos. São tudo práticas que na verdade são ciladas de Satanás. Você vê muitas igrejas aí com as coisas que você fala assim, não, isso aí é cilado e o cara não está vendo. Porque ao invés de trazer ele para as virtudes e para a palavra de Deus, conduz ele para umas práticas que não tem nada a ver. O modo de eu vencer a batalha espiritual está muito mais relacionada com o modo que eu ando, o jeitão que eu vivo, do que com as experiências que eu passo. A gente, quando estuda sobre o batismo do Espírito Santo, a gente enfatiza isso. Comunhão com o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, está muito mais relacionado com aquilo que você é e com aquilo que você faz, do que aquilo que você sente. Porque a emoção é falha, mas as suas atitudes permanecem. Esse é o foco. Então, seja na luta do Espírito contra a carne, o foco é andar direito, ter o fruto do Espírito, que você de justiça, ou seja, uma série de situações relacionadas ao jeitão de viver, a postura de virtude, de ética. Se revestir da armadura de Deus
Trata de verdade, trata de justiça, trata de paz, trata de fé, que são posturas virtuosas, que vai moldar a sua ética. Então a Bíblia ela vai mostrar que o cristão não é aquele que fala, o Cristo é o meu Senhor, mas é aquele que vive de fato como Cristo é o seu Senhor, com as virtudes que estão apontando nas Escrituras. Não adianta você ter uma experiência, meu amigo, de até levitar. Mas depois que você desce da sua levitação, você continua sendo um cara mentiroso, um cara que vive em injustiça, que não tem uma postura de paz com Deus, de glorificar o Senhor no seu dia a dia. Ou seja, se a sua essência não é justa, pouco importa as experiências que você vai ter. Porque você tem várias outras religiões aí que não tem nada a ver com Deus, e os caras têm as mesmas experiências sobrenaturais, mas vai ver o estilão de vida do cara. Então, vida cristã ou ética cristã está relacionada a viver segundo as virtudes espirituais que o próprio Deus revela na sua palavra. É desse modo que nós chegamos na semana passada e definimos ética como aquilo que trata de valores, o conjunto, né, de valores, padrões, critérios, princípios e deveres que define a minha interação, primeiro comigo mesmo, depois com o meu próximo, com a minha família, com a minha comunidade, com a sociedade em geral e o meu relacionamento com o próprio Deus. Então, conforme for o seu padrão ético, você vai ter uma relação diferente. Primeiro consigo, depois com sua família, a comunidade, a sociedade e o próprio Deus. Se a sua visão ética for, por exemplo, de levar vantagem em tudo, o seu relacionamento com a família vai ser assim, o seu relacionamento com Deus vai ser assim, o seu relacionamento com a sociedade vai ser. Se essa for a sua escola, então todas as suas práticas éticas vão buscar ter benefício sempre. Então você nunca vai estar disposto a servir a sua família, você vai estar preocupado em ser servido. A sua comunidade, você nunca vai ser uma pessoa engajada na comunidade, mas você está aqui para tentar tirar alguma coisa daqui, para ter algum benefício. A sociedade é a mesma coisa, né? Porque a ética da pessoa é levar vantagem em tudo. E aí você vê justamente isso. O cara na família é o cara que fica lá puxando o dinheirinho do vô da avó, pegando o cartão do vô da avó, né? Comprando celular no nome do vô da avó para o vô da avó pagar. Aí como família, como comunidade, vem na igreja, porque na verdade a preocupação dele não é ser instrumento de bênção aqui, servir a Deus. Aí o que ele pode ganhar? É uma pesquisa, inclusive, eu já citei essa pesquisa, né? De alguns anos, não sei se piorou ou melhorou, mas a tendência é sempre piorar, que diz que cerca de 80% das pessoas que procuram uma entidade sem fins lucrativos, elas não procuram para ser instrumento ou para vestir a camisa daquela instituição, mas para ter algum benefício daquilo. Só 20% está ali pela causa, ou porque entendeu o negócio. Por isso que você vê uma rotatividade muito grande no terceiro setor, que é o setor do voluntariado. Porque o cara não está ali porque ele tem o coração naquilo. Ele está ali porque, de certa forma, aquilo vai trazer um benefício para ele. Ou reconhecimento social, ou uma cesta básica no fim do mês, ou uma medalhazinha lá no escoteiro. Vai ter algum benefício. Agora, se ele está com a causa, se o coração dele está naquilo, ele não está preocupado com o que ele vai ganhar ou deixar de ganhar. O foco dele está na causa. Então, a sua ética vai determinar, inclusive, isso. Como que você lida com todas essas relações. E com Deus a mesma coisa. Certa vez alguém me perguntou assim, pastor, estudando a Bíblia, o senhor não fica com dó das pessoas que estão nas igrejas neopentecostais, sendo enganadas por esses pastores mercenários? Eu acho que eu escandalizei a pessoa. Eu falei, não tem dó nenhuma não. Porque o cara está lá, porque ele está lá procurando o quê? Prosperidade. Aí se tem um esperto lá que toma tudo dele,
Aí. Vou ter dó dele porque ele foi lá atrás procurar isso. O evangelho está aí escancarado para quem quiser. Nós somos a geração que tem maior acesso à informação. Só não quer saber quem não quer. Só não enxerga quem não quer ver. Você tem acesso a qualquer site lá, para o uso, não sei o quê, está na palma da sua mão no seu celular. Só que o cara acha, não, eu vou lá naquela igreja, eu vou dar uma oferta lá, eu vou fazer um acordo com Deus, eu vou receber o dobro. Aí vai, não dá certo, perde tudo. Aí fala, o senhor não tem dó dele? Não, ele foi lá atrás disso. Aí. É a relação ética dele com Deus, é a da troca. Ele não tem a perspectiva de adorar a Deus e servir a Deus independente da circunstância. Pode estar zerado, mas Deus continua sendo digno de adoração. Não. Se Deus não abençoar, então não vou lá. E tem gente que faz isso mesmo. Senhor, eu vim aqui, né, eu já citei aqui, nós tínhamos um conhecido, cara descrente, mas ele ia numa igreja lá, porque o dia que ele ia, ele dava uma oferta, na outra semana, e ele conectou isso. Isso em 1999 ainda. Ele chegou e falou, rapaz, 50 reais. 50 reais naquela época era dinheiro, meu. Rapaz, fui na igreja tal lá, dei 50 lá. Nossa, a outra semana, o que eu lucrei na outra semana, essa semana eu vou voltar, vou dar 100. Interesse. Mas isso prova o quê? A ética dele. Porque a ética é que vai determinar os relacionamentos em tudo. E esse cara vai fazer isso com a esposa dele. Ó, enquanto a esposa está trazendo benefício, ficou velho, já não consegue lavar a roupa, né? Já está com dor na cacunda, já não limpa a casa do jeito que ele quer. Não, manda embora, põe outra, põe uma nova. Porque já não está trazendo benefício. Porque a visão ética dele é essa. É de ter benefício na família. Chega na igreja e fala, não estou ganhando nada lá. Os caras, tá, o que é isso, rapaz? Já só trabalho, estou fora. Procurar outro lugar. Essa então é a grande relação que as escrituras nos apresentam, irmão. Uma vida de fé cheia com Deus, mas que resulte em prática de vida, no seu dia a dia, no seu jeitão de viver, no seu modo de se relacionar, inclusive consigo mesmo, com a sua família, com a comunidade, com a sociedade e com Deus. Tá bom? Então, a ética determina o meu agir nas relações interpessoais, laborais, comerciais, financeiras, sociais, culturais, religiosas, política e com o sistema vigente. Então, isso nós já estudamos semana passada. Outro ponto que nós enfatizamos semana passada, que está em amarelinho aí no slide, a minha ética, ela é definida por aquele que é Senhor da minha vida. Esse é um questionamento que você tem que fazer. Você sabe, quem que é o Senhor da sua vida? Se for o sucesso, então a sua ética vai estar submissa a isso. Meu amigo, eu vou passar por cima de quem for para atingir o topo. Aqui é a ética dos fins justificam os meios. Se eu tiver que trapacear, eu vou trapacear. Se eu tiver que mentir, eu vou mentir. Se eu tiver que enganar, eu vou enganar. Se eu tiver que puxar o tapete de alguém, eu vou puxar. Porque o meu objetivo é o sucesso. Ele é o Senhor da minha vida. Então esse sucesso, aí o que os caras falam? Quem não faz poeira, com poeira. Então, dentro desse tipo de ética, não tem cooperação. O foco é só competição. O cara pode ser seu irmão, meu amigo, mas se vai ter uma promoção lá na empresa. Se eu tiver a oportunidade de furar o olho dele, eu furo. Porque eu quero estar lá. O meu Senhor é o sucesso. Se eu tiver que escolher o sucesso ou a preservação da fraternidade ou da amizade, não penso nem duas vezes. Porque o Senhor da minha vida é o sucesso. É assim, se for o dinheiro, se assim for o prazer sexual, a sua ética vai ser determinada por quem é o seu Senhor. Por isso que
O ensinamento tem que estar pautado nas escrituras, porque se for pautado no seu próprio coração, vai dar zebra. Porque o nosso coração é mau. É inclinado para aquilo que não está de acordo. Por isso que é o conflito do espírito com a carne. A carne fala assim: não, meu amigo, vai, você tem que ser sucesso, você tem que buscar a sua felicidade. Se o Senhor da sua vida é o hedonismo, ou seja, a busca do prazer, pelo puro prazer, você não vai manter nenhum tipo de fidelidade na sua vida. Porque os relacionamentos vai estar nesse, se está me fazendo bem, se está me dando prazer, se está trazendo algum benefício, legal. Empatou, já não está bom. O cara foi seu amigo, te ajudou a vida inteira, não sei o que, agora ele está passando uma situação difícil, que é a vez do você retribuir, mas você fala, não, o cara já está empatando, velho. Já não está bom. Enquanto você está comendo nas custas do cara, enquanto o cara traz picanha, você traz, sei lá, maminha, beleza. Mas na hora que a situação dele ficar ruim, ele já está trazendo maminha com maminha, você fala, cara, não está legal, eu preciso arranjar outro amigo de churrascada, porque fulano já. E se ele porventura está escostela no próximo, fala, não convido mais. Convido. Porque dependendo de quem é o seu Senhor, você vai definir a sua ética, a sua fidelidade para com as pessoas, para com a esposa, para com os filhos, é tudo isso. Pega a ética do cachaceiro. Qual que é o senhor da vida dele? A manguaça. Ok? Se ele tiver 5 no bolso e ele tem que comprar leite ou a bebida, o que a ética dele vai dizer? O leite depois a vizinha dá, a gente pede para a vizinha. Porque se eu chego para o vizinho e falo assim, você tem uma cachaça aí? Qual que é a probabilidade do cara te dar uma cachaça? Muito difícil, né? Agora você chega lá, você não tem um litro de leite para dar para meus filhos, cara? Meu dinheiro acabou. Você não vai falar por que ele acabou. Você encheu a cara, não. Meu dinheiro acabou, não tem como você dar um litro de leite? Então aí a ética do cara, o que ele faz na hora da escolha? O que você acha que ele compra? O leite ou a cachaça? É lógico. É a ética dele. É o senhor da vida dele. Então a sua ética vai ser definida e moldada por aquele que é o seu senhor. Vimos que a vida não é fácil, porque a ética vai estar ligada em todas as áreas da nossa vida, né? Definindo o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é dever, o que é justiça, o que é injustiça, e por aí vai. E ainda mais diante, né, quando nós temos o temor a Deus. E aí nós teremos esse confronto constante. Então, como vimos, a ética trata desse conjunto de valores, padrões, critérios, princípios e deveres. E isso tem tudo a ver com a revelação de Deus, porque a palavra de Deus vai nos revelar valores, padrões, critérios, princípios e deveres. A Bíblia vai nos falar, nos revelar quem somos, por que existimos, o que devemos fazer, para onde vamos, e deste modo nos apresenta então os valores, padrões, critérios, princípios e deveres. Pois a Bíblia trata de um livro também ético, que trata de postura de vida, que trata do modo de viver. Né? Então a Bíblia não trata de religião, ela trata de conduta. Um outro texto para nos auxiliar aqui, esse aí nós já vimos semana passada, Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 26 em diante. Vai ver que mais uma vez vai tratar de postura, vai tratar de ética. Né? Então, Tiago, capítulo 1, achou aí?
Todos? Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é o quê? É vã. Eu sou religioso, mas se eu não tenho uma postura ética, a minha religião é vazia. Olha como que a Bíblia coloca aqui a prática ética como algo determinante. Aquele que supõe ser religioso, mas não sabe refrear a língua, a religião é vazia. Porque a religião não está mudando a sua ética, não está mudando o seu jeitão. Né? O ensinamento bíblico não está mudando o seu jeitão. Veja aí o verso 27. A religião pura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, atitude em favor do necessitado. É isso que ele está falando aqui. Amar o próximo. Ele pega o exemplo mais simples, inclusive dentro da cultura da época, das pessoas mais necessitadas. O órfão e a viúva estava desamparada de tudo. E que ele diz: olha, se você quer saber a sua religião, então você tem que ter postura de acolher o necessitado, de estender a sua mão. Que Paulo vai dizer em outro momento que aquele que é do Senhor, ele não rouba, mas ele trabalha. E ele trabalha para quê? Para ostentar? Para ter uma vida de conforto enquanto o outro está se lascando? Não. O texto vai dizer: não roube, antes trabalhe, para ter com que acudir o necessitado. Olha que ética. Isso é ética cristã. E essa mesma ética cristã vai falar: olha, mas aí não é qualquer necessitado. Olha qual que é a verdadeira viúva. Porque aquela que não é verdadeira viúva, você põe para rodar, meu amigo. Porque você vai ajudar ela, ela vai fazer rolo. Então não é uma ética solta, ribanceira abaixo. Ela tem padrões, valores, critérios. Eu vou fazer, mas depende da situação. A quem fazer, quando fazer, por que fazer. Ela é completa. Mas a verdadeira religião, ela me conduz a isso, a estar atento a essa prática de ação. O que mais que ele diz aí? A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, lutar contra as práticas e as posturas que o mundo coloca para você. Santidade. O que é ficar incontaminado? Santo, separado. Como, pastor? Ele está pedindo para ficar incontaminado do mundo, para a gente montar um mosteiro lá no Everest, longe do mundo? Não é isso. Mas é para que você não seja contaminado com a postura e a prática de uma ética mundana, mas sim uma ética do padrão de santidade que Deus estabelece. Tudo bem até aqui? Vários outros textos, se você for pegando, irmãos, você vai ver que sempre vai apontar para o jeitão de viver, que nada mais é do que sua ética. Ok? Então vamos lá. Vimos então que a ética é importante, porque ela trata do chamado cidadão do céu, ou seja, como viver neste mundo. O Salmo 15 ele é fantástico nesse sentido, porque ele trata só de postura ética. Ele fala de quem vai estar no reino de Deus. Aquele que vive com integridade, aquele que não mente, aquele que não é corrupto, e aquele que não se deixa ser corrompido. Uma série de situações lá. Então ele apresenta que, independente da realidade deste mundo, né, como nós vimos semana passada, mudanças científicas, globalização, relativismo, mudança de tolerância e tudo mais, a ética do Senhor, a ética bíblica, ela não muda. O padrão ético bíblico, ele continua o mesmo, independente da cultura, independente do tempo, independente da época, independente das inclinações, independente de qualquer coisa. A mesma ética que se exigia dos primeiros cristãos
na igreja primitiva é a mesma para hoje. Independente da circunstância que está se vivendo. Se é de perseguição ou se é de paz. O padrão continua o mesmo. Nós paramos aqui. Então aí hoje, nossa intenção aqui é definir o que é ética, o que é moral. Nós estamos usando o material do reverendo Ricardo, né, Gouveia, que faz essa distinção. Mas quando você for estudar isso, talvez na academia, você vai ver que muita gente vai dizer que é a mesma coisa, né? Talvez só vai trabalhar com a etimologia da palavra. Éticos vem, sei lá, do grego, moral vem do latim. Tá. Então eles vão trabalhar com essa distinção. Como se fosse a mesma coisa, só muda linguisticamente da onde vem. Mas na verdade, quando você vai debulhar, há uma distinção entre ética e moral, que é essencial para a gente, e por isso que eu vou gastar um tempinho aqui na aula de hoje sobre isso, porque lá na frente, quando a gente for tratar de qualquer assunto de conflito, nós vamos ter que definir se está no campo da ética ou no campo da moral. E já você vai ver por que eu estou usando essa nomenclatura e essa distinção. Então vamos lá, ética. Ficou pequenininho aí, mas vamos lá. Ética é o estudo referente ao comportamento do homem como indivíduo e a sua relação com a sociedade. Ou seja, o comportamento do homem revela-se aos padrões, aos valores, aos critérios, aos princípios, aos deveres dele, como indivíduo em relação ao contexto que ele vive. Então, ética é isso. E moral é o fruto de uma realidade convencional e local. O que eu estou dizendo com isso? Que moral está relacionado à convenção. Regras. Ética é a sua essência. Isso, estamos ainda o conceito dividido. É o conjunto dos valores que pode, inclusive, determinar a moral. Isso. E que pode determinar a moral. Tá? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Então, a ética é aquilo que é a sua essência. Eu posso ter uma ética e agir de acordo com a moral. Vamos tentar pegar um exemplo. Um médico? Me ajuda aqui mais. Tá, beleza. Vamos imaginar que a lei permita o aborto em toda e qualquer situação. Tudo bem? Aí eu sou profissional de saúde, eu sou médico. Moralmente falando, se eu realizar o aborto, eu estou ferindo a moral daquela comunidade, daquela sociedade? Não. Só que eu posso estar ferindo a minha ética. Se o valor da vida para mim é algo intrínseco, então eu vou rejeitar até um padrão moral que todo mundo já está aceitando. Veja, moral é fruto de uma realidade convencional e local. O aborto pode ser aceito aqui e não aceito lá no Paraguai. Vice-versa. Então a moral aqui é diferente de lá. Mas a ética vai estar em todos os lugares. O padrão que está gravado no coração vai estar. Por isso que existe um conflito ético e moral. Eu aceito a moralidade porque ela é fruto da convenção, mas eticamente aquele negócio não vai deixar o meu coração dormir em paz. Porque a ética trata dos meus valores mais intrínsecos. E para eu, então, conseguir ficar em paz, eu vou ter que ir contra esses valores inatos do meu coração. Ok? Vamos pensar. Pena de morte. Né? Mas a pena de morte é um pouco mais complicado porque depende, muitas vezes, Ailton,
da aplicação da justiça, que é um conceito ético. Então, eu acho que a pena de morte a gente tem que segurar um pouquinho. Aí vamos pensar aqui numa situação mais simples. O divórcio. É crime se divorciar hoje? Moralmente falando. Não. Alguém hoje se incomoda com o fato de alguém ser divorciado? 99% da população. Essa é uma mudança moral. Agora vamos pensar, quando você era pequenininho lá em Barbacena, você que já tem aí seus 60 e tal, mas você era, vamos voltar aí uns 50 anos atrás. Falar que alguém era divorciado, o que era? Era um escândalo. Porque a moral, naquela época, é que o divórcio não podia. A convenção da época dizia, não, você casou, você vai viver agora até o resto da vida. E se o negócio está difícil, então você reza, porque era assim que eles falavam, você reza para o marido morrer logo. Enquanto ele não morrer, você tem que aguentar. Essa era a moral da época, tudo bem? Hoje é a mesma moral? Não, mudou. Então, veja, a moral é mutável, porque ela está pautada nas convenções. Se amanhã depois a sociedade, né, num processo, chegar e falar, olha, o divórcio de novo ficou algo imoral, isso não está certo de novo, e se por convenção achou que não deve, então as pessoas começam a praticar essa nova convenção. Tudo bem? Agora, a essência é o valor ético do casamento intrínseco que nós recebemos. Isso foi uma convenção? Não. Tanto que você vai a estudar qualquer civilização, não importa o povo, se teve influência judaico-cristã ou não, tal, você vai ver valores de preservação da família em toda e qualquer esfera da civilização, seja lá em qual época for. Mesmo que eles tolerem práticas homossexuais, de promiscuidade, poligamia, tudo bem, foram mudanças morais, mas a essência da preservação do núcleo de filho, de não sei o quê, isso é inato. Em toda a civilização você vai encontrar isso. A preservação da família, a preservação da descendência. Isso está dentro de nós. Isso é um valor ético, que pode ser minimizado por uma série de processos para tentar tirar isso do seu coração. Mas esse negócio vai estar lá, cravado. A lei de Deus gravada no coração, na consciência do homem. Isso vai estar lá. Então, isso é ética. Agora, a postura é moralidade, que pode ser mudado de acordo com a convenção. Quer ver uma questão moral? Cortar o cabelo na igreja evangélica. As mulheres, cortar o cabelo. Mesmo dentro da igreja presbiteriana, pensa isso há 70 anos atrás, dentro da igreja. Chegasse uma mulher de cabelo curtinho, o que ia ser? Filha de Satanás, é uma Jezabel, é uma Babilônia, uma prostituta. Onde já se viu isso? Cortar o cabelo? A moralidade da comunidade estava pautada, então, nessa convenção de que a mulher não podia, em hipótese alguma, cortar o cabelo. Em algumas denominações, e dependendo da localidade, essa moralidade ainda está de pé. Veja, é moralidade. Não é um padrão ético. Dentro dessa distinção que eu estou tentando fazer. Isso pode mudar. Tanto é que mudou. Hoje a igreja disciplina alguém porque cortou o cabelo? Não, disciplina alguém. Pode ser até alguém, olha, o cara meio fechado ainda, mas não vai disciplinar porque você cortou o cabelo. Ou sua mulher cortou o cabelo.
mulher de calça comprida. Então isso está dentro da moralidade. Isso não é um princípio ético. Agora, quer ver um princípio ético relacionado a essa questão da vestimenta do corte de cabelo? A sensatez, a moderação no vestiário feminino. Isso é ético. Vem uma irmã aqui igual a Globeleza no próximo domingo. Não é só uma questão moral. Imagina, ela chegando com um saltão 15, de fio dental e só com 2 adesivinhos assim no mamilo. Fim domingo aí. Isso é só uma questão moral? Não. Porque trata de respeito, de reverência, já de princípios e valores éticos. Não é só uma questão de costume. Ou não? Estou conseguindo aqui fazer essa distinção para você? Do que eu quero chamar de ético e o que eu quero chamar de moral? Tudo bem até aqui? A gente vai tentando trazer outros exemplos. O que mais? A ética, como nós já vimos, é a reunião de valores universais que você vai encontrar presente em qualquer civilização, de qualquer tempo, de qualquer lugar do planeta, e racionais. Faz sentido. Por que eu não posso, no momento de fome, matar o meu bebezinho para comer? Ele ainda não sabe nada, não sabe nem falar. Por que eu não posso? Estamos passando uma crise, filho, depois temos outro. Filho, Deus dá depois. Estamos passando fome, não tem nada, cara. Acabou a galinha, acabou o porco, acabou... Nós temos um bebê. E aí? Mal passado ou bem passado? Alguém toparia uma situação dessa? Alguém poderia chegar, irmãos, vamos aqui ter uma convenção que o primeiro filho nós podemos assar. Não, isso não pega. Mesmo quando se trata de infanticídio, que é uma moralidade, uma aceitação dentro de uma determinada comunidade, as pessoas sabem que aquele negócio não está certo. Porque é um valor universal, a preservação da vida, seja ela de quem for. É lógico que existe um processo de desconstrução disso, mas esse negócio está lá no fundo. Está lá, é intrínseco. Isso é ética. Agora, a moralidade depende da convenção. Se a gente topar fazer um negócio aqui, olha, a convenção, nossa, aceitou. Então, isso não vai trazer problema moral para mim. Se a gente, amanhã depois na convenção, pega lá o islamismo. Cada um pode ter 4 esposas. Tem alguma crise por causa disso? Não. Inclusive a primeira esposa não vê a hora do marido casar com a segunda, porque ela vai dar serviço para a segunda. Aí a segunda não vê a hora dele casar com a terceira, porque ela vai dividir o serviço com a terceira. E a terceira não vê a hora de casar com a quarta, porque ela já está velha e aí precisa de uma moça nova para ajudar. Então, dentro da moralidade muçulmana, tranquilo. Agora, dentro de um padrão ético, você fala, qual que é a relação de fidelidade que é possível ter com 4 esposas? Esse negócio vai... E mesmo na aceitação moral dessas mulheres, vai ter uma lá que fala, mas eu não concordo com isso. Não bate. Não traz paz. Por quê? Porque a ética é algo intrínseco. Valores ali que definem os meus princípios e padrões invariáveis. Tudo bem? Enquanto que moral é a reunião de normas do meu grupo. E é variável. Geralmente obtido por convenção, gerando convicções, preceitos e definições pontuais. Vamos imaginar guetos. Você pega um grupo de adolescentes que dentro da moralidade deles lá, os meninos e as meninas podem ficar entre eles. Um dia ficou com o Zé, amanhã ficou com o João ficou com a Maria, dali a pouco ficou com a Joana. E nós somos tudo amigos, está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, moralmente falando, dentro do grupo, pronto.
está em paz. Só que isso é definição de ética? Não. Isso é da moralidade daquele grupo. Já no grupo vizinho lá, você já vai ver que é outro padrão. É outra norma. Porque essas normas dependem da convenção de determinado grupo. Né? Quando você fala em cultura, isso talvez fica mais claro. Só um instante para eu terminar o raciocínio. Por exemplo, quando você fala de criança num contexto ocidental, você tem um ovo na sua casa e uma garrafa de água. Está você e um filho pequeno. O que você faz? Enche a barriga d'água e faz o ovo para a criança, não é assim? A gente, dentro do contexto ocidental, a gente preserva as nossas crianças. Ok? Dentro de um contexto oriental, já é completamente diferente. A ideia é o seguinte: eu tenho força para, inclusive, correr atrás para conseguir um outro ovo. A criança não. Então é melhor que eu coma e eu enche a barriga dela d'água, para que eu tenha força amanhã para correr atrás de 2 ovos, não só de um. Essa é a mente deles. Uma criança ficou doente, eu vou ter que gastar muito para salvar essa criança. Qual que é a ética deles? Ou a moral deles? Não. Eu não gasto o recurso, porque o recurso é difícil. Agora a criança arranja o outro depois. Fazer o quê? E eu vou te falar isso com dados. Né? Nós tivemos no contexto Senegal, um dos missionários lá que contava essa história, que uma das crianças tinha uma enfermidade, mas algo simples ser resolvido, mas precisava de uma cirurgia. Conseguiram um médico de graça, só que tinha que pagar o material do hospital, que o hospital estava cedendo a sala para o médico fazer a cirurgia de graça, mas os gastos do hospital tinham que pagar. Aí o missionário chegou para o pai e falou assim: olha, assim, o custo é esse, vende uma vaca. Você tem vaca aí? Vende uma vaca para pagar lá o custo da cirurgia. Aí disse que o pai falou assim: o quê? Vender uma vaca por causa de uma criança? Você está doido. Por que ele fala uma coisa desse? Porque dentro do contexto Fula, e que eles são muçulmanos, só que lá é um negócio mais amplo. Ele pode ter não só 4, como o islamismo ensina, mas ele pode ter 10 esposas. O cara tem 60 filhos. Qual que é a afetividade que ele vai ter? Ele não sabe nem o nome. O padrão é 8,1 por mulher. É lógico que só os caras que tem muita vaca para ter 10 mulheres, né? Mas a média é 4 ou 5 mulheres. Aí o cara tem 8 filhos com cada mulher, põe lá 30 filhos. Ele olha lá para o menino e fala: você é meu filho? Sou. Quem que é sua mãe? Fulano. Ah, então tá. Ele não sabe. Ah, esse é o filho do meio, é o filho mais velho. Não tem nada disso. Aí uma vaca, ele vendendo uma vaca, ele paga a festa do casamento de mais uma mulher para ele. Ele vai gastar uma vaca por causa de uma criança? Não. Eu vendo a vaca, caso com outra mulher, e essa vai me dar mais 8. Eu estou preocupado com esse. Nasceu com defeito, problema dele. Dentro da moral deles, tranquilo. Agora traz isso para nós hoje, para cá. O pai tinha lá um Fusca velho lá e falou: ó, vende o Fusca para pagar a cirurgia do cara. O quê? O Fusca? Não, o Fusca não. A moral. Agora a ética, ele sabe que lá no fundo, aí você chega para ele e fala assim: e se o seu pai tivesse feito isso quando você ficou doente, quando você era criança? Aí aquilo começa a mexer com o cara. Por quê? Ética trata de valor. Moral trata de normas
convencionadas. Tudo bem? Luísa? Só fala um pouquinho mais alto, por favor, por causa do carro aí. Uhum. Eu, tu e eles. Não tem, não. Vão eu, tu. É. Você pode. Aí você vai falar, olha, eu já sou velho, doente, não tem mais ninguém na vida. É o que eu pude arranjar. Não tem condição de bancar ela sozinho, pelo menos o outro ajuda a pagar a água aí, né? E nós vamos tocando. Veja, isso é moralidade. Eles aceitaram dentro dele, para nós, isso é um absurdo. Porque fere também a nossa ética. Mas para eles, por que eles conseguem conviver com isso? Porque eles estipularam essa norma. E boa. E tenta viver. Só que eticamente esse negócio fica em paz no coração? Não, não fica. Tudo bem até aqui, irmãos? Ética é dependente de um código, geralmente baseado na consciência coletiva. Existe uma essência que define a minha ética, que é igual para todo mundo. Mesmo que eu faça um trabalho contra esse código, né? Mas que é o que a gente tem vivido nos nossos dias, a desconstrução de código. Pega aí a questão da ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? A desconstrução de um código, inclusive de um código genético. Existe X, não é? XY, homem. Aí há todo um processo para desconstruir esse negócio. Mas dentro da perspectiva ética, de valores éticos, menino é menino, menina é menina. Aí você tem um processo para tentar desconstruir. Moralmente falando, você já encontra grupos que esse problema não tem mais. Mas é o conflito ético agora para tentar mudar a consciência coletiva de que agora menino não é mais menino, é o que ele quiser ser. Se quiser ser uma abóbora, ele vai ser uma abóbora. Isso é desconstrução. Mas esse código está inserido. Você pode até trabalhar para desconstruir isso na consciência coletiva. Mas, quer ver um exemplo? Depois, tira 2 bebezinhos dessa comunidade, que já desconstruiu esse padrão desse código. Pega esses 2, um menino e uma menina, põe lá na Lagoa Azul. Do filme lá, da Lagoa Azul, lembra do filme da Lagoa Azul? Põe os 2 menininhos lá. O que vai acontecer? Ninguém mexe, larga lá, deixa lá. Para sobreviver lá. O que vai acontecer com esse menino, com essa menina lá? Os 2 vão virar abóbora? Não, você vai chegar lá e dali a pouco você vai descobrir um monte de coisa que a Lagoa Azul já nos ensinou que eles descobriram sozinhos. Ninguém precisou ensinar. Inclusive dos respeitos e tudo mais. Está lá, porque isso está na essência. Isso é ética, que eu estou tratando aqui. Tudo bem? Moral. Depende de uma religiosidade, de uma crença local. E aqui religiosidade eu digo tudo. Aquele grupo de maconheiro que fica ali na praça lá, eles têm uma religiosidade. Eles têm uma crença. Quando eu falo de religiosidade, não estou falando de religião. Todo grupo tem uma crença. Você pega aí o pessoal LGBT, eles têm uma crença. Isso é moral, é definido pela moral. E quando você traz para dentro da religiosidade propriamente, então a crença local é que vai definir o que é moral e o que não é moral. Vamos pegar um padrão moral.
nosso, definido aqui dentro do nosso contexto. As nossas crianças, os nossos adolescentes são incentivados a começar a namorar um pouquinho mais tarde. Porque a gente entende, dentro dessa moralidade nossa, da nossa crença, que isso vai preservá-los e vai conduzi-los a ter uma formação de uma família mais equilibrada, mais santa. Agora, você vai chegar numa outra igreja que as crianças começam a namorar com 12 anos. E ninguém vê problema nisso. Tá certo que tem um punhado de menininha grávida aos 15, mas eles continuam mantendo o padrão moral deles. Porque foi definido pelo contexto. Tudo bem? Então é essa distinção. O que mais? Ética é a nossa consciência do que é certo. O meu modo de ser. Enquanto que a moral é o que o meu grupo determina o que é certo. É o costume. É aquilo que eu recebi por costume, não porque é da minha essência. E aí entra a questão cultural, né? Vamos pegar aí os escoceses. Nós vamos trabalhar com a turminha. Sainha deles lá. Cute. Cute. Imagine agora modelito para os diáconos. Um cute. Já pensou, Roberto? Você vai assim, pastor. Hã? Eu, Paulo de cute, imagina. Servindo a ceia. Hã? Sainha xadrezinha, bonitinha. Uma bolsinha aqui na frente. Né? Para nós, esse negócio vai ser... Mas o que tem de mal eticamente nisso? Nada. Hã? Se for lá fora ainda aceita, mas dentro de um padrão de igreja, né? Presbiteriano. Pô, nós não viemos da Escócia, meu amigo. A igreja presbiteriana não nasceu na Escócia. Então por que os presbíteros não usam esse troço aqui? Porque dentro da nossa moralidade, dentro do nosso costume, não é isso. Então moral trata de costume. Ética trata da essência, daquilo que é do seu ser. Essa é a distinção que eu vou fazer para o curso. Ah, pastor, mas eu estudei ética e moral lá na faculdade, e lá é a mesma coisa. Tudo bem, no nosso curso nós vamos fazer essa distinção. Para quê? Porque na hora que nós formos chegar no estudo de um caso, nós vamos ter que definir se isso é ético, essencial, ou se é fruto da coletividade. Aborto é uma questão ética ou uma questão moral dentro dessa distinção que eu estou fazendo aqui? É uma discussão ética, porque fala do princípio de vida, fala da questão da que a vida humana tem valor desde o princípio da concepção. É uma questão ética, que está pautada num princípio revelado. Aí você vai estudar sobre ela e fala assim, mas quando começa a vida? Ainda continua discussão ética. Dependendo da base dos seus valores, você vai ter uma discussão. Dependendo da onde está fundamentada a sua essência aqui. A Bíblia diz que a vida começa na concepção. Ou a Bíblia diz que a vida começa eu falei concepção? Conceber, ou no nascimento. Onde que começa a vida? Ou depois de 3 meses só. É no conceber. Pegou o espermatozoide, o óvulo, fecundou, vida. Deus me conheceu, substância ainda em forma. Mesmo que o cara fale, meu amigo, são células, não importa. Juntou, vida, alma. A alma é formada quando? Na perspectiva. Aí você vai ver a sua base. Ah, não, é o salão das almas. Na hora do nascimento, Deus pega uma alma e coloca na criança. Fica um anjinho ali, ó, esperando. Na hora que for sair, saiu a cabecinha,
joga a alma lá. É assim que funciona? E se for cesáreo, o anjo tem que ser mais esperto ainda, porque sai, então o anjo tem que ficar, é assim. Então se a alma é dada no momento do nascimento, então você fala assim, então antes eu posso matar, porque não tem alma. Ética. Então, aí entra dentro da convenção, que aí, o que vai acontecer? Mas ainda continua sendo ético, porque dependendo da minha escola ética, algumas situações eu vou ter de exceções. A ética não precisa ser necessariamente absolutista. Ela pode me trazer concessões. E nós vamos dizer que o padrão bíblico, ele vai me trazer algumas concessões. Né? Um exemplo aqui. Mentira é pecado? Mentira é pecado. Padrão ético. Aí você vai lá para as parteiras no Egito, que mentiram para Faraó para preservar a vida dos bebezinhos judeus, israelitas. E Deus fala assim, e a palavra diz que Deus abençoa a vida delas por causa disso. Aí você fala, peraí. Se mentir é pecado, por que Deus abençoa a vida das parteiras que mentiram? Porque aí nós temos um padrão hierárquico na ética, onde a preservação da vida do outro tem mais valor do que a sua palavra. Se for para preservar a vida, existe uma hierarquia. Nós vamos chegar lá, isso aí já é mais lá na frente, mas vocês vão ver que existe. Por isso que quando pergunta para Jesus, qual é os mandamentos? Ele faz uma hierarquia. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele não fala, não, ó, existe um mandamento só. Ama a Deus e o próximo como a ti mesmo. Não, ele coloca uma questão hierárquica. O primeiro mandamento é este. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, toda a tua... E o segundo, semelhante a esse, diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vê uma hierarquia. E aí quando você olha para a perspectiva bíblica, existe também uma visão de hierarquia ética, onde a vida humana vale mais do que o desejo de um tirano. Né? Durante a Segunda Guerra, o Holocausto, a lista de Schindler lá, o cara tem que mentir para preservar a vida das pessoas. Aí o legalista chegaria, o absolutista, e falaria assim, o cara mentiu, cara. O cara mentiu. Vai pro inferno, o mentiroso vai pro inferno. Cara, mas o cara mentiu pro soldado alemão, falando que não tinha ninguém em casa, porque ele estava preservando a vida dos outros. Não, essa ética não cabe. Veja, você vai ver que existem exceções. Então, vai ter algumas situações, no próprio parâmetro bíblico, Ailton, que vai dizer o seguinte, a vida humana vale mais do que a vida animal. Ponto. Você vai ver, a vida adulta vale mais do que a vida uterina. A criança ainda no ventre. Eu estou te falando aqui com verdade, nós vamos ter que estudar isso lá na frente para te confirmar isso. E isso vai me ajudar numa perspectiva de conflito ético? Vai. Imagine que você é um médico e entra uma mulher grávida e que tem complicações e de repente você tem que, o marido está brigado com ela, divorciou inclusive, e aí o médico tem aquela seguinte situação, dá para salvar um, ou a mãe ou a criança. Aí o médico não quer ficar na berlinda, chega para o marido já está brigado com a mulher, ó, só dá para salvar um. E aí? Primeiro que o médico não devia nem fazer isso. Se ele está pautado numa ética cristã, não vai fazer isso. Mas se não tiver jeito, ele tiver que escolher,
Os dois têm a mesma chance de vida, só que é só um. O que você faria? A vida da mãe vale mais do que a vida do bebê. Se tiver aqui uma situação dessa para escolher, é assim que a Bíblia te ensina a fazer. Aí você fala, não, onde que ensina isso? Você tem na lei cerimonial, por exemplo, na lei civil, por exemplo, um caso que a gente usa como base para isso, que é o seguinte: 2 homens brigando, fere uma mulher grávida e ela perde o bebê, decorrência aí de um, sei lá, safanão, barrão, parará. O que a lei exige? Pagar indenização para a mãe e para o pai do bebê que morreu. A mesma situação, 2 homens brigando, mulher grávida, e fere a mulher morre. Ela é criança. E aí? Pena de morte para os 2 que matou. Veja, há uma hierarquia, onde a vida adulta vale mais do que a vida uterina. Então são padrões éticos que nós vamos ver explicitado naquela nossa fonte, e que de certa forma, em última análise, vai estar gravado no nosso coração. Essa postura ética, ela vai fazer sentido para nós. Oi? Vai te apontando para que grupo moral que você vai seguir. Isso, podemos sim. Podemos sim. Então, para definir aqui, para ficar claro dessa nossa ideia, então, irmãos, nós vamos trabalhar com ética, com aquilo que é da essência, aquilo que foi gravado no nosso coração, aquilo que nós sabemos que é o que tem que ser feito. E moral é o fruto da convenção, o costume. O costume. Porque aí, quando nós formos tratar de assuntos específicos, nós temos que ter a maturidade para deixar de lado o costume e observar e focar a essência. Ah, pastor, mas aqui nós nunca fizemos isso. Isso é moral, isso é costume. O que o padrão ético bíblico nos ensina? A fazer tal coisa. Puxa, mas então nós fizemos a vida inteira errada? Fizemos. Então nós vamos ter que mudar isso, pastor? Se queremos andar dentro de um cristianismo bíblico, nós vamos ter que mudar isso. Mesmo que todo mundo, mesmo que a sociedade considera isso moral. Porque está dentro da legalidade, tal. É a ideia lá de Paulo do lícito, mas não convém. Porque o mundo pode te apresentar algo como se for sendo legal, sendo correto, mas no relacionamento com Deus não cabe. Quer ver um exemplo? A prostituição é uma profissão hoje reconhecida, tudo bem? Inclusive com código para contribuição. Pastor não tem, mas prostituta tem. Então tá lá. Sou profissional do sexo. Tem carteirinha? Sindicato e tudo. Paga sindicato e tudo. Sou profissional do sexo. Tá. O fato de ter uma profissão legalizada, um sindicato, uma categoria reconhecida, né, muda o fato de um homem casado trair a esposa com uma profissional dessa? Muda. Não, eu não fui atrás de amante, eu fui atrás de uma profissional, cara. Pagou os impostos dela direitinho. Muda a essência? Ou continua adultério do mesmo jeito? Veja, então isso é ética. Continua adultério. Se eu dormir com a mulher, seja ela profissional ou não, adultério. Questionamento ético. Agora, dentro da moralidade, não.
Pô, o cara foi atrás de uma profissional, cara. Ele não estava te traindo, ele só foi satisfazer a vontade dele. Ele não tem nem sentimento para com a moça. Ela é uma profissional. Ele nunca mais vai vê-la. Aí muita gente vai aceitar essa história. E às vezes vai ter muita mulher que vai aceitar essa história. Não, ele não está me traindo, ele está só satisfazendo lá os desejos dele. É até bom, porque tem dia que eu estou com uma dor de cabeça, então é até bom. Procura profissional lá, vai lá. Então, mas a moralidade tem a ver com a legalidade. A partir do momento que você tem uma situação que legalizou aquela situação, aí se torna moral. A comunidade até se tende a aceitar. Mas isso muda que é ético? Não. Continua sendo adultério. Para aqueles que têm um padrão ético, não é o fato de ter legalizado a profissão que torna aquilo legal, inclusive, que faz daquilo de fato ser certo. Né? É a mesma coisa da legalização da maconha ou das drogas. Amanhã depois pode até chegar essa legalização. Tudo bem. Então dentro da comunidade, o cara abre lá uma portinha ali, né? Cannabis service. Olha que maravilha. Está legalizado, meu amigo. Pago meu imposto. É algo legal. Dentro da moralidade, que é a convenção da sociedade, tranquilo. Então começa a ser aceitável, se torna moralmente aceito por conta da legalidade. Mas não muda a realidade da essência. Não muda a realidade, por exemplo, de você estar trazendo um prejuízo para o seu próprio corpo como perspectiva da criação divina. Como a bebida, comida demais ou qualquer outra coisa. Entendeu? Então, a essência ética, ela não se amolda, a moral se amolda. É isso que eu estou querendo chamar a sua atenção. Nós tivemos um caso em Jaboticabal, que um marido lá, a mulher tinha ganhado bebezinho e estava no resguardo. Ele saiu para comprar fralda e resolveu procurar uma profissional do sexo. A mulher está de resguardo, velho. Então, foi lá, procurou uma profissional do sexo. Só que enquanto ele está lá, um cara que era apaixonado na profissional do sexo entrou lá e deu um tiro na cabeça dele e um tiro na cabeça dela. Que coisa, rapaz. Tudo legalizado, ele que é profissional. Nós não temos segurança nessa vida mesmo. Meu amigo, não muda a realidade que ele era um adúltero. Eticamente falando, ele era um adúltero. Moralmente falando, falou, pô, coitado do cara. O cara estava no lugar errado na hora errada. E você vai ter gente na sociedade falando assim, mas a mulher estava em resguardo, era um direito dele, ele não estava traindo ela. Ele só estaria traindo essa esposa se ele tivesse ficado com a secretária dele. Imagina. Aí a questão ética. Aí exalta a questão ética. Mesmo que é uma questão que é aceitável dentro da moralidade da população da época. E você vai encontrar pessoas lá que defenderam o cara. Coitado, ele só deu azar. Não, meu amigo, ele não deu azar. Ele estava quebrando um princípio essencial da fidelidade. E isso trata, então, o quê? A ética. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu sei que é difícil, mas eu preciso fazer essa distinção, porque aí na sequência que a gente for andar, amanhã depois a gente vai tratar de um assunto aqui, que você fala assim, mas tem que ser assim. Aí nós vamos falar, mas isso é o quê? É uma essência ética ou é fruto da convenção do nosso contexto? Aí o que vai definir não é a convenção, mas o padrão revelacional, que é o nosso critério máximo. Porque a gente pode chegar aqui
e definir como... Vou tratar, por exemplo, hoje não acontece isso com muita frequência, mas lá nos primórdios do mormonismo. O mormonismo, ele crê na poligamia. Dentro da crença dos mormons, a poligamia não é nada complicado. Joseph Smith, inclusive, tinha a sua pequena esposa. Tinha a esposa e a pequena esposa. E você tem muitos mormons nos Estados Unidos que tem lá mais de 2, 3 mulheres. E que foi um assunto discutido eticamente pela justiça americana. E o que a justiça definiu? Que o mormon ele pode crer na poligamia, mas ele não pode praticar. Porque é ilegal. Mas, na essência, dentro de uma perspectiva moral, eles não tem problema nenhum. Inclusive, no meio dos rincões lá, tal, você encontra, inclusive. O cara só não vai no cartório fazer o casamento, mas ele mora com 2, 3 lá. Quem que definiu isso? A moral daquela comunidade. Então, qual que é o nosso problema? Muitas vezes tem pessoas que defendem determinadas coisas que são de convenção moral e não de ética. É essa a distinção que eu quero que você pense comigo. O que for de fato ético, aí não tem como mexer. Nós temos que nos adequar ao padrão bíblico. Agora, o que for de convenção, aí nós podemos mudar. Para adequar o padrão ético. Vamos lá. Sim. Pela lei. É a questão da regra lá. Está convencionado pela lei que você pode fazer determinada coisa. Sim, ele vai abraçando isso como ético. Não, claro. Não, hoje é uma situação, a gente... Talvez, às vezes eu fico batendo nessa tecla, talvez as pessoas fiquem até mesmo, pô, o cara só fala disso, mas talvez é o exemplo mais claro que eu consigo trazer. A questão do divórcio dentro da igreja. Pela lei, é convencionado que você pode largar da mulher a qualquer hora, cara, e casar com quem você quiser, quantas vezes você quiser. Existe um limite de divórcio? Você pode divorciar 10 vezes. Não. Mas convenção, veja, fruto da moral. Era crime, e era crime o divórcio. O adultério também era crime. Era a convenção da época, foi mudando. Hoje não, hoje, se eu quiser largar o sistema Fábio Júnior, quantas vezes aquele homem casou? Hã? A Gretchen ganhou? Então, mas o sistema deles aí. O cara casa com a metade da laranja, larga, vai para a alma gêmea, larga, vai indo. Cada um, pelo menos, vai fazendo sucesso. Então não tem. E a gente, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aí a gente quer trazer isso para dentro da comunidade e colocar isso como um padrão ético. Não. A gente pode até aceitar dentro da moralidade, porque ninguém vai expulsar ninguém da igreja porque o cara é divorciado ou já casou 3, 4 vezes. Ponto.
Mas isso não muda a essência ética do valor do casamento, da dignidade do matrimônio. Não muda. E aí você tem dentro da coletividade algumas sanções que a própria Bíblia impõe. Então, que é um entendimento talvez mais duro, né, de interpretação mais dura, nem todo mundo vai concordar, mas para assumir a liderança, então que não seja marido, seja marido de uma só mulher. Aí fala, mas é porque não está falando da poligamia, tal, ali da discussão. Mas é uma discussão ética. E que você vai trazer, inclusive, para moldar as práticas dessa comunidade para o resto da vida. Porque se você aceita moralmente, porque é convenção, que o cara pode casar e largar quantas vezes quiser, ele está na 10ª esposa, e aí você despreza o princípio ético e aceita isso dentro da igreja, o que você está dizendo para gerações mais novas? O que você está imputando no coração delas? Que a fidelidade conjugal não é um valor ético. Aí veja, a moralidade se torna tão intrínseca que não que muda, mas que suprime, que abafa, sobrepõe, abafa o padrão ético. E aí se você pega e fala assim, irmãos, nós vamos, para ser líder da igreja, tem que ser casado com a sua mulher. Os caras falam, não, isso é loucura. Nenhum lugar se faz isso mais. Só que ele não vê que esse é o tipo de abertura que você dá na cerquinha aqui, na cerquinha dos padrões éticos e tal, é um rasgo que você faz no alambrado, que daqui 2, 3 gerações, isso vai ser um desastre. Porque você acaba inculcando isso no padrão da comunidade. Ainda passa um boi, passa a boiada. Então, aí que entra. Por que a igreja se tornou tão liberal hoje? Porque deixaram um boi passar lá atrás. Aí vira regra. Por isso aí vira uma questão moral, inclusive. Não, isso é aceito por todo mundo. Mas não muda a questão ética. A gente precisa resgatar o quê? A ética. O princípio ético da Bíblia. Se nós somos cristãos, nós temos que resgatar o princípio ético. Isso, porque aí traz um novo padrão, um novo costume. O problema é que nós já andamos tanto que quando você aponta o princípio ético, assim, você está tão distante do negócio, já você fala, pastor, é impossível, hein? Não, nós vamos ter que fazer isso. Algumas situações, obviamente, é complicada. O nosso tempo terminou aqui, mas só para fechar a ideia. Quando você vai num contexto africano, né, que foi o nosso, vai encontrar lá a poligamia. Imagine você evangelizar um fula que o cara tem 10 mulheres. O cara se converte. Aí ele vem, fala, então vamos lá que eu vou orar por você e a sua esposa. Ele falou, pastor, eu tenho 10. Eu quero consagrar meus casamentos agora ao Senhor. Eu agora sou crente, é meu de Jesus. Inclusive as 10 mulheres. E os 80 filhos. Aí você vai. Tá bom. Você vai chegar e falar, ó, qual que é a primeira? Aquela velhinha lá, ó. 98 anos. Aquela lá. Aí foi. Tem a de 98, a de 80, de 70, de 60, de 50, de 40, de 30, de 20. A de 16 é de 8. Porque dentro do islamismo você pode casar a partir dos 8 anos. Você não pode ter relação sexual com ela até ela menstruar. Mas você pode casar com ela desde 6 anos. Olha que coisa. Para nós é... ó. Aí o cara vem com todas essas 10 mulheres aí. Aí o que você vai fazer? Fala, ó, você abandona todas as 9 e fica com a veinha, que foi a primeira. Aí quem que vai sustentar essas 9? E os 70 filhos dessas 9? Aí o problemão. Aí o que a igreja faz? Fala, meu amigo, continua com as 10, cuida das 10, banca as 10, educa os filhos, para que eles não façam a mesma coisa que você. Aí você vai conseguir arrumar isso 2, 3 gerações para frente. Você vai conseguir chegar no padrão ético de novo, gerações para frente. Então, tem hora que... não adianta você ser absolutista, você fala, não, abandona todo mundo. Porque Abraão abandonou lá
como que chama lá, a mãe de Ismael, Agar. Ele mandou, o próprio Deus mandou. Então, o padrão é esse, pastor. Tem que mandar embora as outras mulheres tudo. Cara, as mulheres também são crentes, converteu. E agora, cara? O que nós vamos fazer? Ela que pediu para mandar, mas ele mandou, né? Não, mas aí o Senhor fala para ele, ó, pode mandar, inclusive que eu vou fazer de Ismael uma grande nação, vai surgir reis dele, príncipe dele. Então, ele fica meio tutibiando, mas ele realiza o fato porque, né, tem a base lá. Mas veja, aí você vai pegar esse padrão falando, não, tem que fazer com as 9 mulheres do cara. Não tem jeito. Então, a igreja nessa busca pelo princípio ético original, ela vai ter que ter uma sensibilidade, irmãos. Por isso que eu defendo a ideia de uma ética hierárquica e não absolutista, não conflitante, que é o seguinte: você pega uma igreja extremamente com a visão ética absolutista, manda as 9 embora. Claro, para aqui, mas o cara veio com as 10, entendeu? A não ser que a igreja falou, nós vamos sustentar essa família. Só que não é só uma questão financeira. E a questão emocional da esposa? A igreja vai conseguir marido para cada uma das 9 mulheres? Entendeu? Então, você não vai ser um cara que não tem essa sensibilidade. Tudo bem? Para fechar aqui então, irmãos, fundamentos da ética, né? A ética judaico-cristã está fundamentada em 4 noções fundamentais, que é aquilo que você já conhece: criação, queda, redenção e consumação. Todo o processo ético bíblico vai estar fundamentado nisso. Existe um Deus soberano. Na criação tudo era bom, e a tarefa do homem é cuidar e deixar melhor ainda. Então, dentro da ética da criação, a preservação da ecologia é um princípio ético bíblico. Não poluir rios é um princípio ético bíblico. Ou seja, ser gerente daquilo que Deus nos deu. Tudo era bom, eu tenho que, inclusive, preservar isso e deixar melhor, porque eu tenho que dominar isso. Só que aí veio a queda, né? Existem leis universais que Deus deu, e um conflito entre os valores e mandamentos e as convicções humanas gerou a queda, o pecado. E as pessoas todas agora estão dentro dessa realidade, que é contra o padrão ético original. É a luta da carne e do espírito. Para nós que temos o espírito, para aquele que não tem, que é descrente, o padrão dele vai ser totalmente fora. E aí você tem a redenção, que é a ideia desse amor, né, sacrificial aí de Deus, para tentar restaurar. Mas isso só vai ser restaurado definitivo quando? Na consumação. Então, pastor, nós vamos conseguir chegar a um entendimento ético bíblico e a partir daí nunca mais ter conflito? Não, porque a gente está ainda dentro da relação criação, queda, redenção. Nós estamos aqui. Então imagine que a gente identifique um ponto errado ético nosso, e a gente veja o princípio bíblico desse ponto, e chegue para você e fale, irmãos, então eticamente, biblicamente falando, a postura ética é essa. Vamos voltar todo mundo para cá, para isso? Ah, vamos, pastor, tá bom, tá certo. Vamos nos arrepender, vamos voltar para essa visão ética. Significa que os nossos filhos agora, todos eles vão chegar nesse princípio? Não, porque eles são pecadores também, eles vão ter que fazer todo esse processo. A cada geração, você tem que fazer esse processo de trazer as pessoas de volta para o princípio bíblico e cristão. É a igreja reformada sempre reformando. A ideia da manutenção de você ter, porque a tendência humana, por conta da queda, é sempre ir se desviando. E aí você tem que voltar. Então o estudo ético é um negócio que você tem que estar constantemente.
E princípios que você foi exortado hoje, não significa que você vai segurar esse princípio até o resto da sua vida. Daqui passa alguns anos, você vai ter que relembrar esse negócio, porque senão você vai fazer errado de novo. Você vai começar a aceitar uma moralidade contrária à ética bíblica novamente. Então essa é a nossa luta constante, né? O motivo básico aí do cristão, essa ideia de chegar o mais próximo do padrão que Deus estabeleceu na criação e que é possível desfrutar na redenção, mas que será somente em último grau na consumação. Então qual que é a solução? Fazer uma distinção do que é ético ou mero costume. O que é ético e o que é moral. Porque tem coisas que às vezes você está defendendo que é simplesmente fruto de um costume. É aquilo que nós fizemos. Segundo, a busca pela definição ética, o padrão bíblico, o que a Bíblia define. A ética cristã não é produzida pelo que você acha, mas por aquilo que Deus afirma, aquilo que Deus diz. E uma vez definida essa ética no padrão de Deus, submissão a essa ética. Eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz, mesmo que a sociedade tenha uma convenção diferente. Porque como indivíduo eu tenho que ter a liberdade de agir de acordo com a minha consciência. Eu posso até viver no meio de uma geração totalmente corrompida, caída, e que tenha práticas totalmente antiéticas. Mas a minha responsabilidade é viver em submissão à ética bíblica. Ah, mas todo mundo faz. Eu não. Sou diferente. É Daniel na Babilônia, meu amigo. É José no Egito. É Noé na geração dele. É Mesaque, Sadraque e Abednego. Pastor, mas todo mundo. Todo mundo. Ok? E o esforço para manter-se fiel ao padrão ético universal e invariável definido pelo próprio Deus. Então essa vai ser a nossa sequência. Isso é ético ou isso é puramente moral? Não, é ético, ótimo. Então qual que é a definição bíblica para esse assunto? É esse. Então vamos nos submeter a isso e vamos nos esforçar para manter nesse padrão. É isso que vai fazer de nós verdadeiros cristãos em meio a uma geração tão corrupta. Né? Em meio a uma geração tão corrupta. Já que nós passamos um pouquinho, vai lá, dá uma olhadinha lá em Colossenses, que é o texto que eu usei de base aí. Que aí eu finalizo esse slide e para a semana que vem a gente começa a falar das escolas éticas. Colossenses capítulo 2, 8. Capítulo 2, verso 8 vai dizer assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs grandezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Padrões definidos pelo costume, pela tradição, pela moralidade do conjunto. Não é segundo esse padrão que você vai seguir. Você vai seguir o padrão de Cristo. Então, distinguir o que é tradição do que é determinação, o que é dever bíblico realmente. Tudo bem? Segundo texto, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. A paz de Cristo o árbitro, o juiz do meu coração. Ou seja, eu vou buscar a definição ética dada pelo próprio Deus. E o que importa é eu estar em paz com Cristo, com Deus. Mesmo que a sociedade diga, não, fique em paz, não tem problema não. É isso aí, todo mundo aceita. Não. Eu quero saber, eu quero estar em paz com Deus. É isso que vai definir a minha ética. Não, está todo mundo definindo aqui que a gente pode matar o primeiro filho, está tudo certo. Não, peraí. Eu preciso definir o meu padrão vertical. Meu padrão com Deus, não horizontal. Tá?
é uma outra definição interessante, né? Ética trata do meu relacionamento vertical, dos valores, dos princípios. Moral é aquilo que eu concordo contigo, né? Então, se eu aceito, você aceita, tá bom para você, tá bom para mim, então é moral para nós. Mas não significa que seja ético, tá? Vamos lá, verso 16, capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão em vosso coração. Veja, a base para definir é a palavra de Deus. A palavra de Cristo. E não o que eu quero, o que eu gosto. Não é o meu padrão que define a ética, é a palavra de Cristo que define a ética. E o verso 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou como Paulo vai dizer em Coríntios, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, eu vou me esforçar para agradar não o meu padrão, não o padrão da sociedade, mas o padrão de Deus. Aí você chegou na máxima da ética cristã. Não pautada nas tradições, não na moralidade social, mas pautada na palavra de Cristo, segundo a determinação de Cristo, segundo o ensinamento da palavra de Cristo, e fazendo tudo para a honra desse Cristo e da sua palavra. Que é o que Salomão diz, né, em Eclesiastes 12:13. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É a base para se viver uma ética bíblica, uma ética cristã. Tudo bem, irmãos? Assim a gente encerra, então, essa sequência. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente tratando ainda de ética, mas aí eu vou te apresentar, começar pelo menos, alguns óculos éticos. Modo de se enxergar o mundo e definir valores, padrões e tal. E aí nós vamos confrontar com a palavra de Cristo para ver qual que se adequa. E qual óculos então que eu vou ter que usar. Porque aí definindo qual óculos que eu vou ter que usar, aí fica mais fácil para a gente começar a discutir o padrão ético de Deus e da moralidade que Deus exige. E aí depois tratando de assunto por assunto, exceção por exceção. Mas não pelo que eu acho. Não pelo que a gente pensa, mas segundo aquilo que a gente for associando pelas Escrituras. Ok?